Olá pessoal, vamos então dar continuidade aí ao assunto de integrais duplas. No último vídeo eu defini como é que a gente calcula uma integral dupla, né? Fizemos alguns exemplos. E o que a gente vai entrar hoje então é na mudança de variáveis na integral dupla, tá? Só para fazer um paralelo aí com cálculo 1, lembra lá em cálculo 1 que a gente fazia também mudança de variável na integral simples, ou na integral de uma variável, tá? Vamos pensar aqui na integral definida. Então, vamos supor que você tem lá a integral, sei lá, de 1 até 2 de e elevado a 2x dx, tá? E a gente queria resolver essa integral. O que a gente fazia? Fazia u igual a 2x, e aí calculava o du, 2dx. Aqui, ó, aparecia a derivada, que esse fator aí é como se fosse um fator de correção, né? Para a mudança de variável. E a gente ainda tinha que tomar cuidado com os limites de integração, porque se eu fizesse uma mudança de variável na integral definida, eu tinha que tomar cuidado com os limites de integração. Então, eu teria que mudar os limites de integração para a nova variável. Então, quando x fosse 1, que é este limite aqui, quando x fosse 1, o u não vale 2x? Então, o u é 2 vezes x, que é 2. Quando x vale 2, o u seria 4. Então, na nova variável, eu teria esse 2 passa dividindo aqui, então eu teria 1 meio da integral de 2 até 4 de e elevado a u du. Agora, então, eu fiz a mudança de variável e aí resolvi o problema nessa nova variável, ok? Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que a gente vai estar com duas variáveis. A gente vai ter que se preocupar com a região de integração, que ela vai passar em xy para as novas variáveis u e v, ok? Então, eu vou ter que descrever a nova região nas novas variáveis, porque a gente está com uma integral sobre uma região. E a gente vai ter que calcular este fator de correção, que era o du aqui. Neste caso aqui, da mudança de variável para duas variáveis, a gente vai ter um fator de correção que ele é chamado determinante jacobiano. Este determinante jacobiano vão aparecer as derivadas. Neste caso, as derivadas parciais. Então, o que a gente faz? Eu derivo em relação a x em relação a u, que é a nova variável, e x em relação a v, que também vai ser uma nova variável, né? Porque eu vou passar de xy para u e v, que são as novas variáveis, quando for conveniente. E aí eu vou calcular as derivadas de x e de y em relação a u e v e calcular este determinante. O resultado do determinante a gente vai ter que pegar o módulo, né? E aí vou ter que colocar ele lá na integral para calcular a nova integral nas variáveis u e v com relação à nova região de integração. Tá? O que a gente vai fazer de mudança de variável, eu vou fazer uma mudança aqui, vou fazer um exemplo de uma mudança de modo geral, e depois a gente vai entrar numa mudança mais específica, que vão ser casos indicados para regiões, quando você tiver com regiões de integração, regiões circulares, que vão ser as chamadas coordenadas polares. Aí a gente já vai calcular esta mudança, o determinante jacobiano desta mudança de variável, e ele vai ser um valor específico sempre quando você utilizar as coordenadas polares, tá? Mas primeiro vamos fazer um exemplo aqui de uma mudança que vai aparecer, que vai ser conveniente para o meu exemplo, tá? Então, olha só. Vamos supor que você queira calcular a integral sobre essa região R do cosseno de x menos y sobre o seno de x mais y, tá? Observe o seguinte. Aqui eu tenho o cosseno de x menos y e o seno de x mais y. Se eu fizer uma mudança de variável de modo que eu consiga transformar aqui em cima num cosseno de uma nova variável e o seno de uma outra variável, fica bem mais fácil resolver essa integral. Porque daí eu vou ter duas funções, entre aspas, separadas, né? Com duas variáveis separadas e, consequentemente, eu consigo resolver a integral bem mais facilmente, tá? Então, primeiro, vamos entender quem é essa região de integração nas variáveis x e y. Bom, eu tenho x maior ou igual que zero, y maior ou igual que zero. Então,
isso aqui vai estar no primeiro quadrante. Tá? Como é que a gente faz para entender essa região? Eu vou fazer o seguinte, ó. Os extremos da região é x mais y igual a 1, que é uma reta, x mais y igual a 2. Aqui, ó, o x mais y, então, está entre a reta 1, x mais y igual a 1, e entre a reta x mais y igual a 2, tudo isso no primeiro quadrante. Bom, primeiro quadrante, então, reta x mais y igual a 1 é assim, passa no 1 aqui e no 1 aqui, e reta x mais y igual a 2 está aqui, passa no 2 aqui, passa no 2 aqui, tá? Então, aqui está o x, aqui está o y. E eu quero a região que está delimitada por todas essas retas, né? X mais y igual a 1, x mais y igual a 2, e esteja com x maior ou igual que zero e y maior ou igual que zero, ou seja, a região do primeiro quadrante. Então, a minha região R, ela está aqui, ó, região de integração. Ok? Então, aqui eu tenho a região R de integração. Beleza. Pensando em facilitar as contas, quem vão ser as novas variáveis? Pensando em facilitar, eu vou fazer u igual a x menos y, para aparecer só o cosseno de u lá na integral, e vou fazer v igual a x mais y, para aparecer o seno de v embaixo. Ok? Consequentemente, eu preciso isolar o x e o y em função de u e v, porque eu vou precisar calcular o determinante jacobiano das novas variáveis para aparecer na integral. E este determinante jacobiano, ele é a derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v, derivada de y em relação a u, derivada de y em relação a v. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou somar essas duas equações para ver, porque daí vai cancelar o y aqui. Então, eu vou ter que u mais v é igual a 2x, ok? Consequentemente, se eu fizer agora a subtração, eu vou ter que u menos v, quando eu faço a subtração, e vai ficar, então, menos y, então é menos 2y. Bom, daqui de cima, eu vou chegar que x é igual a u mais v sobre 2. E daqui eu vou tirar que y é igual, passa o menos 2 dividindo, vai inverter o sinal aqui, então vai ficar v menos u sobre 2. Então, ó, eu tenho agora xy dependendo das novas variáveis. Agora eu consigo, então, calcular o determinante jacobiano. Deriva x em relação a u. Quando eu derivar x em relação a u, vai ficar 1 meio, né? Deriva x em relação a v, vai ficar 1 meio também. Deriva y em relação a u, menos 1 meio. E deriva y em relação a v, 1 meio positivo. Calculo o determinante. 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Menos com menos aqui, como eu estou na diagonal secundária, vai virar mais. Então, vai ficar 1 quarto mais 1 quarto, que vai dar 1 meio. Quando eu pegar o módulo do determinante jacobiano, aqui o módulo de 1 meio, que é 1 meio. Bom, já temos quase todas as ferramentas. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso entender como é que vai ficar a minha região R nas novas variáveis u e v. Ou seja, R vai passar a ser uma nova região R' nas variáveis u e v. Ok? Então tá bom. Então vamos lá. Ó. Como é que a gente faz isso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o novo plano U e V. Beleza? Coloquei o novo plano ali. Como é que eu vou saber a nova região aqui? A gente vai para as equações das fronteiras aqui, ó. Quando eu estou aqui embaixo, no eixo X, eu tenho o quê? Eu tenho y igual a zero. Então, se eu fizer
y igual a zero, em relação às novas variáveis, volta aqui, quando eu faço y igual a zero, aqui faz y igual a zero, eu tenho que u vai ser igual a v, né? Porque eu estou fazendo y igual a zero, eu tenho então que u é igual a v. U igual a v vai ser uma reta aqui, ó, a reta u igual a v. Beleza. Quando eu estou aqui no eixo y, eu estou com x igual a zero, que é a outra fronteira lá no eixo y. Quando x for zero, substitui aqui, ó, eu tenho u igual a menos v. U igual a menos v. Beleza. U igual a menos v, outra reta aqui, ó. O que falta? Agora vamos para essas retas. Aqui eu estou com a reta x mais y igual a 1. Reta x mais y igual a 1 vai implicar em quê? Quem é x mais y? X mais y é exatamente o v. Então eu tenho aqui v igual a 1. Então isso aqui me dá uma reta horizontal aqui passando no 1. Depois eu tenho x mais y igual a 2. X mais y igual a 2 vai me dar v igual a 2. Então aqui eu tenho outra reta horizontal passando no 2. Qual é a região, a nova região em U e V, delimitada por todas essas retas? Essa região aqui, ó. Então aqui está a nova região de integração R'. Agora a gente precisa descrever esta região R' nas variáveis U e V e calcular a nova integral nas variáveis U e V, ok? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Se eu fosse olhar neste sentido para descrever a região R', a gente iria ter que quebrar essa região em 3, ó. Ter que quebrar aqui e descrever cada regiãozinha separada e calcular 3 integrais. Então, fica mais fácil a gente integrar olhando neste sentido, porque eu consigo calcular ou descrever a região R' de uma vez só. Quem que vai ser a região R', então? Olhando neste sentido aqui, ó. Se eu estou olhando neste sentido, significa que o V está entre constantes. E o V entre constantes vai estar entre 1 e 2. E o U? O U vai desta retinha aqui até esta retinha aqui. Esta reta aqui é menos V. Esta retinha aqui é V. Pronto. Descrevemos já a nova região em relação a U e V, ou seja, a região R'. Agora é só calcular a integral. Então, a integral sobre R do cosseno de x menos y sobre o seno de x mais y vai ficar o seguinte. Aqui é dx dy ou dA. Novas variáveis. Integral sobre R' do cosseno. X menos y é quem? X menos y eu chamei de U. Então, do cosseno de U sobre o seno de V, ok? Sobre o seno de V, vezes o determinante jacobiano, 1/2, ordem de integração. Quem está entre constantes? O V está lá fora, então. Então, aqui é du e dv. Observem o seguinte, ó. Aqui eu descrevi assim, desta maneira, e apareceu aqui o du dv, né? Então, eu vou integrar um cosseno primeiro. O seno de v vai ficar parado e ele está no denominador. Então, vai ficar tranquilo. Se eu tivesse feito a integral, descrito a região R' ao contrário, iria trocar aqui, né? Ia ficar dv e du. E como eu teria que integrar em relação a v primeiro, eu teria que integrar 1 sobre o seno de v, que é cossecante. E também ficaria mais complicado para integrar, então, porque daí iria aparecer ln da cossecante menos cotangente. Então, também iria dificultar as contas, além de que eu teria que fazer 3 integrais por causa da região aqui, como eu iria descrever, invertendo a ordem aqui de U e V. Tá? Então, por isso que aqui fica mais fácil fazer neste sentido.
Então, isso aqui vai ficar a integral, coloca lá fora 1 e o 2, que é o v. O u vai de menos v até v. O meio fica parado. O 1 sobre seno de v também vai ficar parado na primeira integral. E aqui vai ficar o cosseno de u du dv. Agora vamos calcular a integral. Vou colocar um meio aqui fora já. Integral de 1 até 2. 1 sobre o seno de v também vai ficar parado aqui fora. A integral do cosseno é o seno. Então, é seno de v de menos v. Desculpa, é seno de u de menos v até v. Depois eu tenho que integrar isso aqui em relação a v. Bom, aplica lá. Vou ficar com 1 meio da integral de 1 até 2. 1 sobre o seno de v, que multiplica seno de v, lá em cima, menos seno de menos v, dv. Tem uma propriedade do seno, que ela é muito boa, que o seno é uma função ímpar. Então, o seno de menos v é menos seno de v. Então, isso aqui pode ser a integral 1 sobre o seno de v. Seno de v. Este menos aqui pode sair, então vai virar mais seno de v, dv. Porque eu estou usando aqui que o seno é ímpar, tá? Estou usando a propriedade do seno ser ímpar. Bom, aqui em cima me deu 2 senos de v. Então, eu tenho aqui 1 meio da integral de 1 até 2. 2 seno de v sobre seno de v dv. Simplifica. Esse 2 sai, fica 1 lá fora. Então, fica a integral de 1 até 2 de dv. Quando eu integro de 1 até 2 a constante 1, isso aqui é só fazer a diferença do intervalo. Então, isso aqui, o resultado é 1. Ok? Então, a gente fez uma mudança de variável. Todos os passos da mudança, olha só, o que a gente teve que fazer, né? Escolhi minha mudança para facilitar minhas contas. Reescrevi a minha região de integração nas novas variáveis, ou seja, de R foi para R', e calculei o determinante jacobiano, que é o fator de correção aí para a nova variável, para as novas variáveis, né? E aí, então, depois calculei a integral e ficou bem mais simples de resolver. Beleza? Só para conferir. Então, tá aí. Resultado 1, como a gente encontrou também. Bom, e agora, então, vamos entrar na mudança mais específica, que vai ter algumas indicações de quando a gente vai usar ela, tá? Que são as chamadas coordenadas polares. Eu já gravei um vídeo de introdução, né? Quem são as coordenadas polares, como é que a gente faz, quais são as relações entre as variáveis nas coordenadas polares. E aqui a gente vai considerar, então, sempre, quando eu for mudar de variável das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares, a gente vai poder escolher os intervalos de integração de duas formas. O r das coordenadas polares sempre maior ou igual que zero, e o θ entre 0 e 2π, ou o θ entre menos π e π. Ah, mas por que eu estou escolhendo desta forma? Para que eu tenha uma bijeção entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares. Ou seja, um ponto em coordenadas cartesianas vai representar um único ponto em coordenadas polares e vice-versa. Porque quando eu tenho mudança de variável na integral dupla, eu preciso ter uma bijeção para que eu não tenha problemas no cálculo da integral dupla. Tá? Então, a mudança de variável para coordenadas polares ela vai ser indicada quando a sua região de integração tiver partes de regiões circulares, que é justamente a ideia de coordenadas polares. Você tem uma coordenada radial e uma coordenada angular, e isso vai funcionar bem para regiões de integração que envolver partes circulares, tá? Círculos ou partes de círculos, beleza? Bom, em coordenadas polares, a mudança vai funcionar da seguinte forma.
O x é o r cosseno θ, o y é o r seno θ. Lembrando que o r é a distância em relação à origem, ou seja, em relação ao 0, 0, e o θ é o ângulo de rotação que eu preciso ter para encontrar um determinado ponto a partir do eixo x, ou seja, a partir do eixo horizontal, que é o eixo polar. Tá? Se a gente está com coordenadas polares, ou seja, essa mudança específica agora para coordenadas polares, a gente vai precisar calcular o determinante jacobiano nas coordenadas polares. Quando calcular este determinante jacobiano, aqui, ó, você vai fazer o seguinte: vai derivar x em relação a r, x em relação a θ, y em relação a r, y em relação a θ, que são as novas variáveis. Quando fizer essas contas, o determinante jacobiano vai dar r, ou seja, toda vez que você for mudar de variável de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, você não precisa mais ficar calculando o determinante jacobiano. Ele vai ser sempre r para coordenadas polares, ok? Então, olha só, aqui está feito as contas, tá? O determinante jacobiano, então, deu r. E qual é a ideia por trás disso, né? Lembra que antes a gente estava em coordenadas cartesianas, que eram as chamadas coordenadas retangulares, ok? Agora a gente está mudando a maneira de retalhar a região de integração. Eu tenho uma coordenada radial, que é a distância em relação à origem, e tenho uma coordenada angular, que é o ângulo θ de rotação em relação ao eixo horizontal. E aí o determinante jacobiano ele faz este papel de correção de uma variável para outra variável. Então, olha só. Toda vez que mudou de variável de xy para rθ, vai ficar a nova região nas variáveis rθ. Então, de r vai para r'. Você vai mudar toda a sua função para as novas variáveis rθ. E tem que sempre aparecer o determinante jacobiano aqui, r. Tá? Não esqueçam do determinante jacobiano. Então, por exemplo, calcule a integral do seno de x² mais y² dx dy, onde r é o semicírculo x² mais y² menor ou igual que 1. Observem o seguinte, gente. Ó. Se fosse x² mais y² menor ou igual que 1, todo semicírculo, eu estaria com a parte interior à circunferência, de raio 1, não é isso? Porém, ele está pedindo para y maior ou igual que 0. Então, eu só estou com essa parte aqui de cima como sendo a minha região de integração. Tá? Beleza. Parte circular. Então, provavelmente, as coordenadas polares vão facilitar e muito as contas. Então, eu vou ter que descrever esta região R, que ela vai passar a ser uma região R', agora em coordenadas polares. Como é que eu faço para descrever essa região em coordenadas polares? Eu tenho que sempre sair da origem e bater lá no limite da região, que é o meu raio. O meu raio, para ele percorrer toda a região, então, ele vai sempre andar do zero, que é a distância em relação à origem, saindo da origem, né? Até bater na circunferência. Quando ele bate na circunferência, o raio da circunferência é sempre 1. Então, ele percorre do 0 até o 1, sempre essa distância. E o θ? O θ é o ângulo de rotação que eu preciso para cobrir toda a minha região. Se aqui é o ângulo 0, aqui é o ângulo π. Então, o θ vai de 0 até π. Então, eu consegui descrever em coordenadas polares a minha região. Observe que ambas as variáveis ficaram entre constantes. Então, a ordem de integração ali vai ficar a que eu quiser. A dificuldade vai ser a mesma porque ambas estão entre constantes. Tá? Lembrando que em coordenadas polares, o x é r cosseno θ, o y é igual a r seno θ. Então, x² mais y² vira r². Tá? Toda vez que aparece x² mais y², eu posso trocar por r².
Então, a minha integral ali do problema, a integral sobre r do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, mudando para coordenadas polares, vai ficar a integral, nova região aí r', seno x quadrado mais y quadrado em polares é r quadrado, ok? Determinante jacobiano r dr dθ. Beleza? Agora coloca os limites de integração, tanto faz a ordem, só tomar cuidado com quem você colocar aqui fora, tem que ser a ordem de integração aqui. Vou colocar o θ aqui fora, de 0 até π. Não, vou fazer o contrário. Vou integrar primeiro em relação a θ, porque não tem ninguém. Então, vou colocar o r aqui fora, tá? De 0 até 1. De 0 até π. Seno de r quadrado vezes r dθ dr. Note que eu inverti a ordem, porque não aparece o θ ali, então fica mais fácil. Então, isso aqui é a integral de 0 até 1. θ vezes o seno de r quadrado vezes r de 0 até π. Beleza? Depois tem que integrar em relação a r, hein? Então, isso aqui ficou, troca o θ por π, depois troca por 0. Então, ficou a integral de 0 até 1, π vezes o seno de r quadrado vezes r dr. Esse π pode sair da integral. E aí, eu vou integrar, olha só, eu preciso integrar isso aqui, ó, integral do seno de r quadrado vezes r dr. É isso que eu preciso integrar, essa é a minha dificuldade. Vou fazer a mudança de variável aqui rapidinho fora, na integral indefinida, que é uma variável. Então, aqui ficaria r quadrado, o du ficaria 1, 2r dr, ou seja, du sobre 2 é o r dr. Então, a integral aqui vai virar uma integral de 1 meio do seno de u du. Tá? Aí fica fácil integrar. A integral do seno de u vai ser menos cosseno de u. Então, aqui ficou assim, ó, π pode sair da integral. 1 meio menos cosseno de u. Quem era o u? R quadrado. De 0 até 1. Ok? E aí aplica nos limites de integração. Então, ficou π sobre 2 vezes menos cosseno de 1 ao quadrado, que é o... eu não sei quanto vale o cosseno de 1, eu vou deixar assim, mais cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar mais 1. Aí acabou, resolvemos a integral. Observa de novo que eu tenho uma região de integração, uma região circular. Consequentemente, nas coordenadas polares, a descrição ficou muito fácil, ok? Por isso que a gente usa coordenadas polares. E não esqueçam que toda vez que eu tiver com coordenadas polares, o determinante jacobiano é R, tá? Só para a gente conferir, então. A descrição geométrica, ó, que é o R entre 0 e 1 e o θ entre 0 e π, né? Virou um retângulo, por isso que ficou entre constantes, tá? E aí, a nova integral, então, resultou π sobre 2, 1 menos cosseno de 1. 1 menos cosseno de 1. Beleza? E para a gente encerrar essa aula, vamos fazer uma aplicação aí do cálculo de volume usando a integral dupla. Lembrando que se eu tivesse com uma função maior ou igual que zero na região de integração, aí eu tenho um volume envolvido com a integral dupla. Vamos entender aqui, ó. Calcule o volume do sólido limitado inferiormente pelo plano xy e dado pelo paraboloide z igual a 4 menos 2x² menos 2y². Aqui começam a aparecer as equações de superfícies que precisa saber lá de geometria analítica. Então, eu tenho um paraboloide que a concavidade dele é voltada para baixo, porque eu estou com menos 2x² menos 2y²,
E o maior valor dele vai ser o 4, que quando x e y são 0. Então eu tenho algo assim, ó, paraboloide com cavidade voltada para baixo. Aqui está o plano XY, ok? Aqui o eixo Z. Aqui é o maior valor, que é o 4. E aqui embaixo, quando eu projeto este paraboloide no plano XY, quem é essa minha região aqui? R. Quando eu faço Z igual a 0. Então, se eu fizer Z igual a 0, na minha função, eu tenho lá 4 igual a 2x² mais 2y², fazendo Z igual a 0. Então, vai ficar, dividir tudo por 2, x² mais y² igual a 2. Então, eu tenho uma região circular e aqui o raio é raiz de 2. Então, aqui é o raiz de 2, aqui é o raiz de 2, aqui é menos raiz de 2 no y, ok? Então, eu transformei, ou eu projetei, amassei o meu sólido, e aqui está a minha região de integração, e aqui está a minha função f de xy, que vai delimitar a parte superior do sólido, e eu quero calcular o volume aqui de dentro. Então, o volume vai ser dado pela integral sobre a região R da minha função f de xy, que é o z, né? dA. Este é o meu volume. Vamos descrever a região de integração. Vou colocar até aqui embaixo. Ó. Região de integração está aqui. Circunferência, região interior, a circunferência de raio, raiz de 2, não é isso? Aqui está a minha região de integração. Em coordenadas polares vai ficar bem mais fácil, não é isso? Em coordenadas polares, como é que eu descrevo então? Vou até chamar de R'. O R de 0 até o raio, raiz de 2, porque ele vai sair da origem e vai bater sempre lá na circunferência, que é a região, a curva limite, e o θ. Para eu pegar a circunferência toda, eu vou de 0 até 2π, porque eu preciso dar a volta completa para percorrer a região interior, a circunferência toda. Beleza. Então, o volume aqui vai ficar integral de 0 até 2π, integral de 0 até raiz de 2. Quem é a minha função? A minha função é quem me dá a altura lá do sólido, z, ou a f de xy. 4 menos... Coloco 2 em evidência. Quando eu coloco 2 em evidência, aparece o que aqui? x² mais y², não é isso? Então, aqui, isso em coordenadas polares, fica r². Ok? Só lembrando, o que eu fiz aqui? Ó? Z igual a 4 menos 2, coloquei o 2 em evidência, x² mais y². Coloquei o 2 em evidência, isso aqui em polares é r². Porque aqui eu já estou com a integral em coordenadas polares. Coloco um parênteses aqui, porque senão vai dar errado, porque eu tenho o determinante jacobiano da mudança de variável, multiplicando por todo mundo, e aí a ordem de integração é dr dθ. Porque aqui está o r e aqui está o θ. Aí calcula a integral. Então vai ficar integral de 0 até 2π. Aqui 4r distribuindo, então fica 4r² sobre 2, menos, aqui fica r ao cubo, então fica 2r² sobre 4. E a integral é de 0 até raiz de 2. dθ. Substitui no r, então vai ficar integral de 0 até 2π. Raiz de 2 ao quadrado é 2, simplifica, então fica 4 menos... Raiz de 2 à quarta é 2 vezes 2, que é 4. Simplifica, então fica menos 2. Substitui no zero, vai dar 0, então ficou assim, dθ. 4 menos 2 é 2. A integral de 0 até 2π de dθ. É só fazer a diferença do intervalo, então fica 2π vezes 2, 4π unidades de volume. É o volume deste sólido, então, limitado inferiormente
pelo plano xy e superiormente pela função 4 menos x² menos 2y². Ok? Então, gente, sempre falou em volume, que vai calcular usando a integral dupla, a região de integração vai ser a projeção do sólido no plano xy, tá? E lembrando que o cálculo de volume para funções de duas variáveis, ele é feito usando a integral dupla sempre que você tiver uma função maior ou igual que zero na sua região de integração. Beleza? Então, com isso a gente fecha a integração dupla. Próxima aula, integrais triplas.